Bom dia, professores. Meu nome é Ana Luísa, sou PCNP de Geografia. O ATPC de hoje terá como tema o ensino híbrido. Bom ATPC a todos. A pauta de hoje nos fará refletir sobre o ensino remoto, as suas características, suas vantagens e desvantagens. Em seguida, falaremos sobre o ensino híbrido, sobre as suas características, de que forma ele será implantado na educação de forma que não prejudique aluno e professores. Vamos demonstrar a diferença entre esses dois modelos de ensino que terão como aliado o uso da tecnologia. Lá no início da pandemia, o ensino presencial se tornou inviável. Dessa forma, as instituições decidiram abraçar o ensino remoto como método de ensino. De um dia para o outro, a escola precisou se adequar ao modelo remoto com a suspensão das aulas. E essa suspensão pegou todos totalmente desprevenidos, fazendo com que as famílias, professores e estudantes criassem um outro formato de escola e se adaptassem a eles. E mais, sem prazo para terminar e nem uma previsão de volta à normalidade. A pandemia trouxe à tona um abismo de desigualdade, que atingiu principalmente os pobres e as minorias. Esse novo formato de aprendizagem remoto evidenciou problemas existentes na educação. No contexto de pandemia e ensino remoto, é preciso considerar que nem todos os estudantes tiveram a mesma oportunidade de acesso à internet. Os conteúdos escolares chegaram a eles de muitas maneiras diferentes. O afastamento das escolas levou as crianças e os jovens a estudar em casa. E isso mostrou o quanto as famílias estavam afastadas das escolas e do aprendizado dos seus filhos. Esse processo teve um desgaste de ambos os lados. Os familiares se viram sobrecarregados com essa nova demanda, mas passaram a valorizar mais o professor e a escola. Do outro lado, as escolas passaram a ser mais cobradas pelos pais. Apesar de alguns entraves, o balanço da quarentena pode e deve ser positivo. No fim, todos querem e estão buscando o melhor ensino. Portanto, precisamos estabelecer relacionamentos respeitosos, transparentes e objetivos. E sem uma previsão de volta no modelo presencial, a estratégia adotada foi o ensino remoto. O mundo parou por conta de uma pandemia. Então, diversas reflexões surgiram na educação. Foi um período muito desafiador. Ainda que não se saiba ao certo quando a volta às aulas ocorrerá, as redes de ensino começam a debater e planejar uma retomada de atividades semipresenciais. O cuidado com a saúde será essencial. Bem, dentro do contexto de educação não presencial, vamos abordar a diferença entre o remoto e o híbrido. Qual a diferença entre essas duas modalidades de ensino? É preciso tomar cuidado para não confundir esses modelos educacionais. O ensino remoto foi uma estratégia para manter as ações escolares. O ensino remoto é caracterizado pela transmissão em tempo real das aulas. A ideia é que o professor e o aluno de uma determinada turma tenham interações no mesmo horário que as aulas ocorreriam no modelo presencial. Isso significa manter a rotina de sala de aula em um ambiente virtual, acessado por cada um em diferentes localidades. As adaptações podem e devem ser feitas para adequar a forma de apresentação das disciplinas. Mas, de maneira geral, é seguido o que foi pensado para o presencial. Porém, todo o conteúdo é produzido e disponibilizado online.
As aulas remotas foram necessárias no momento de pandemia. Algumas vantagens foram observadas ao longo do processo, como, por exemplo, maior aproveitamento do tempo e do conteúdo, mais flexibilidade e autonomia dos estudantes, a possibilidade de acessar ferramentas digitais, dentre outras coisas. Ficar em casa não é sinônimo de ficar parado. Foi necessário para frear a disseminação da doença pelo mundo. O uso dos recursos digitais não estavam amplamente, até então, difundidos entre a maior parte dos profissionais da educação. Foram hábitos que propuseram uma mudança não apenas técnica, mas também comportamental nesse grupo, que passaram a se questionar sobre as possibilidades que esses recursos agregam à produtividade. Como exemplo desse tipo de interação tecnológica estão as videochamadas. Para muitos docentes, os encontros virtuais durante a pandemia foram as primeiras experiências nesse ambiente, uma ferramenta que desde então já não se configura como algo de difícil utilização e que certamente pode passar a fazer parte do seu planejamento. O mesmo pode ser aplicado a outros pontos, como é o caso dos ambientes virtuais de armazenamento e de conteúdos de arquivo. São espaços compartilhados e editáveis, onde todo o material pode ser acessado e disponibilizado com facilidade. E esses são apenas alguns dos recursos que passaram a fazer parte do cotidiano das aulas durante o isolamento social. Muitos deles, inclusive, não dependem da pandemia para serem utilizados de forma eficiente para otimizar o aprendizado. Essas foram algumas das exigências desse novo modelo da educação. Infelizmente, ainda temos alguma resistência em relação a alguns profissionais. Tratar da implementação da tecnologia em sala de aula, historicamente, significa falar dessa questão de resistência a novidades. O foco da resistência de alguns profissionais passaram a fazer parte de uma preocupação imediata. O objetivo de qualquer inovação é resolver um problema que está ao nosso redor. Por isso, devemos amadurecer o olhar para essas novas possibilidades, que poderão ser aplicadas no desenvolvimento do ensino, alternando em ações que necessitam mais do contato humano com outras que podem ser feitas através do uso da tecnologia. De modo geral, propostas para o retorno das aulas têm sido discutidas, de forma a estabelecer um rodízio de alunos para reduzir as aglomerações nas escolas e garantir a proteção e a saúde de todos. Essa proposta prevê que seja estabelecido um rodízio de alunos. Assim, em alguns dias, eles receberão aulas presenciais e em outros continuarão com aulas remotas. É importante que os educadores não abandonem o avanço no uso das tecnologias que foi feito durante o ensino remoto. A migração do ensino remoto para o híbrido poderá ocorrer em breve. Daí a importância de entender as características do ensino híbrido. O híbrido é uma mistura de presencial e online, ou seja, integrando a educação à tecnologia, que já permeia tantos aspectos da vida dos estudantes. Mas engana-se quem pensa que basta colocar os computadores na escola e deixar os alunos ali, sem qualquer orientação, será o ensino híbrido. Não. O professor é essencial nesse processo. Inclusive, a pandemia nos deu, enquanto educadores, a oportunidade, de forma cuidadosa, em perceber que nós temos muito potencial e que somos capazes de nos reinventar, assim como os estudantes.
pois esse modelo de ensino ajuda os estudantes a desenvolver um protagonismo e uma autonomia, realmente sendo um sujeito do seu conhecimento. Basicamente, o ensino híbrido pode ser definido como um programa de educação formal no qual o aluno aprende uma parte por meio do ensino online, com um controle sobre o tempo da realização das tarefas, o lugar que elas serão feitas, o seu ritmo de estudos, enquanto a outra parte da aprendizagem acontece dentro da escola. Essa mescla de estratégias coloca o aluno como protagonista da sua aprendizagem, transformando o papel do professor em mediador do conhecimento. Os recursos que o professor tem para ensinar podem ir muito além da lousa e dos livros. É o chamado ensino híbrido. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a especialista Lilian Bassic, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, além de consultora do Instituto Península. Olá, Lilian, tudo bem? Tudo bem. Lilian, para a gente iniciar nosso bate-papo, explica para a gente qual é o conceito do ensino híbrido. O ensino híbrido, na verdade, ele é uma proposta muito ampla que considera o quê? Que os alunos não aprendem todos da mesma forma. A partir do momento que a gente considera que a forma de aprender dos alunos é diferente, a gente não pode acreditar que a forma de ensinar do professor tem que ser a mesma para todo mundo. Então, o ensino híbrido está dentro dessa concepção e considerando que as tecnologias digitais hoje podem ser uma grande aliada no processo. Então, de uma forma bem geral, a nossa definição de ensino híbrido é a integração do ensino presencial com o ensino online, de forma que você consiga o máximo de potencial das duas formas de ensinar e aprender, para que o aluno possa aprender mais e melhor dentro das potencialidades dele. Então explica para a gente resumidamente como que surgiu o ensino híbrido. Essa abordagem especificamente de ensino híbrido que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, ela é uma concepção que começou nos Estados Unidos, numa abordagem deles denominada blended, que eles utilizam em várias escolas charters, e que eles utilizam, principalmente com educação básica, esse ensino online como uma espinha dorsal do processo. Então, nós observamos o que estava sendo feito lá em relação ao uso de tecnologias educacionais, o potencial que essas tecnologias digitais tinham na educação, e começamos a estudar de que maneira essa concepção poderia funcionar aqui para a gente. A concepção de ensino híbrido, na verdade, ela não é recente na educação, né? Ela já vem de um tempo, principalmente quando se falava no ensino superior, na educação à distância. Quando a gente traz essa abordagem para a educação básica, a nossa inspiração de pesquisa foi essa abordagem blended nos Estados Unidos, desenvolvida principalmente pelo Instituto Clayton Christensen. E o Instituto Península e a Fundação Lehman realizaram um grupo de experimentação do ensino híbrido. Então conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Eu sou consultora do Instituto Península e a nossa visão, em parceria com a Lehman, foi tentar entender como é que essa abordagem, que já acontecia nos Estados Unidos, de uma forma integrada à realidade da escola, à realidade do professor, dos estudantes, poderia funcionar aqui no Brasil. Só que, mais do que simplesmente pegar a proposta deles lá e implementar aqui, a nossa questão era, funciona do mesmo jeito? A cultura é igual? Quer dizer, será que o que funciona lá vai funcionar aqui? Vale somente importar a proposta? Como a gente percebeu que o caminho não poderia ser esse, o que nós fizemos? Em 2014, nós formamos um grupo, que nós denominamos de Grupo de Experimentações em Ensino Híbrido, que foi um grupo de 16 professores de vários estados do Brasil. A gente tinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esse grupo de professores, tanto de escola pública quanto de escola privada, tinha como incumbência testar em sala de aula abordagens que eram semelhantes às que eram utilizadas nos Estados Unidos. Só que, mais do que simplesmente testar metodologias, tanto é que a gente evita denominar o ensino híbrido de é uma metodologia ou é um método, porque envolve muito mais do que isso. Esses professores começaram a modificar algumas estratégias e algumas formas de condução da aula para que gradativamente a cultura escolar se modificasse. Então, esse grupo de professores mudava o espaço de sala de aula. Então, seus alunos estão enfileirados para assistir a aula, muda esse espaço, organiza de outro jeito.
ainda sem usar as tecnologias digitais. A ideia é, vamos mudar essa cultura de sala de aula. A partir do momento que o professor começou a mudar o espaço de sala de aula, ele começou a rever os papéis dele, quer dizer, não era mais um transmissor de conhecimento, o aluno não ficava lá passivamente recebendo um monte de coisa. Começou a observar que o papel do aluno modificava, começou a olhar para esse aluno de uma forma mais diferenciada, não que ele não olhasse, mas às vezes, naquele ritmo de uma aula tradicional, de um para muitos, não dá essa oportunidade. E aí a gente foi se aproximando ainda mais do cerne do ensino híbrido, que é pensar na personalização e entender como as tecnologias digitais ajudam nessa personalização. Finalmente, depois desse caminhar, a gente foi inserindo o uso das tecnologias digitais com esse viés de integração à rotina escolar, visando realmente personalizar e melhorar as ações de ensino-aprendizagem. E depois desse experimento, o que você pode nos dizer assim em relação a quais os desafios para aplicar realmente o ensino híbrido dentro das escolas aqui no Brasil? Bom, depois desse momento de experimentação em 2014, esse grupo de professores desenvolveu um curso online. Então, a gente tem esse curso gratuitamente disponível para acesso dos professores. E desenvolveu um livro, né, que por sinal é um dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti esse ano. Olha, parabéns. Justamente para quê? Com a intenção de compartilhar. A gente fala que é um livro e um curso de professores para professores. Então, o grande desafio que a gente entende é o professor se sentir confortável com a proposta. Porque a partir do momento que a gente vivenciou com esse grupo e percebeu que quando o professor experimenta em sala de aula, e a partir da experimentação ele reflete sobre a teoria que está por trás, os objetivos dele, o processo fica todo muito mais rico. Então, essa experimentação que os nossos professores vivenciaram é o nosso grande desafio agora, de possibilitar que mais professores possam vivenciar essa experiência e possam refletir sobre ela. A gente tem tido um retorno muito positivo. A gente tem o curso na Secretaria Estadual de Educação aqui em São Paulo, tivemos 2.000 professores envolvidos no primeiro semestre, estamos com 5.000 agora, e o resultado é sempre muito positivo. Agora, ainda no Brasil, o maior desafio é rede, né? É tecnologia de uma forma realmente integrada na rotina escolar, mas ainda muito mais por infraestrutura do que por vontade dos professores, né? Então, eu acho que o maior desafio é a gente realmente adequar as escolas a uma realidade do século XXI. Né? E você acredita que o professor ainda tem muita resistência a esse tipo de ensino? Ele é mais tradicional, assim, na sala de aula? A gente tem tido um retorno muito positivo. Essa concepção que às vezes fica na educação... Bom, eu fiquei mais de 25 anos em sala de aula e às vezes eu fico pensando, quando eu escuto isso, a gente ouve muito isso de pensar na resistência do professor, de que maneira que ele lida com as questões da tecnologia. Na verdade, ele tem muita vontade de inovar, né? Eu acho que quando eu falo dessa questão de infraestrutura, eu acho que é um todo que às vezes impossibilita que ele possa se aprofundar ainda mais ou possa estudar a fundo e experimentar isso, porque em salas de aula com mais de 40 alunos sempre fica um pouco mais complicado. Mas o que a gente tem visto dos professores é uma vontade muito grande de inovar. Nesse curso em especial, que a gente tem professores da rede pública e que a gente sabe que algumas redes realmente têm mais dificuldade com infraestrutura, a gente percebe eles muito empolgados e muito acreditando que essa nova forma, na verdade não, mas essa forma de integrar as tecnologias pode surtir efeito positivo naquilo que eles mais querem, que é que os alunos aprendam. Com certeza, e a aula fica mais interessante, sem dúvida, sem dúvida. Lilian, olha, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. Essas informações foram relevantes para você? Então curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo programa. A proposta do ensino híbrido será alinhada ao texto norteador da base, ou seja, da BNCC, que determina que a educação deve ser complementar a todas as dimensões do conhecimento humano. A aplicação dessas competências visa bons resultados futuros, além de serem ferramentas importantíssimas na construção de um estudante autônomo, protagonista,
criativo e colaborativo. Porém, as competências não devem ser interpretadas como um componente curricular, mas tratadas de forma transdisciplinar, ou seja, estão presentes em todas as áreas do conhecimento e etapas da educação. Elas foram definidas a partir de direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais de conhecimento, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI. E por meio da orientação por competência, o aluno é convidado a deixar a sua posição inerte na rotina de sala de aula. Ele é motivado a interagir, assumindo um papel mais participativo na sociedade, capaz de construir e expor argumentos. A Base Nacional Comum Curricular define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de adquirir ao longo da educação básica. Ela está orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC tem como premissa uma educação integral, que visa ao pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho. As aprendizagens essenciais da base estão expressas em 10 competências gerais. Elas definem o cidadão que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos. E o que é competência? Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho. Assim, uma das competências considera o aprendizado de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos em todas as áreas, para entender e explicar a realidade e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Observe que os conhecimentos das áreas são mobilizados não só para entender e explicar a realidade, mas também para fazer escolhas a partir desse entendimento e agir em uma determinada direção. Outra competência considera exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências, para investigar causas, elaborar hipóteses e criar soluções, inclusive tecnológicas. Nessa competência, o foco está na mobilização de habilidades e nos processos cognitivos que desempenham a percepção, atenção, memória, raciocínio. Procedimentos em contextos de investigação e de criação de soluções. Há também uma competência que ressalta a mobilização de habilidades socioemocionais e valores para agir com ética. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e de uma maneira bem definida, se fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Como isso pode ser trabalhado? As competências gerais se expressam de maneira específica em cada uma das áreas de conhecimento e vão ser construídas por habilidades desenvolvidas a partir de atividades em sala de aula. Já no primeiro ano, uma habilidade prevista pela BNCC na área de ciências da natureza, por exemplo, é comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo e respeitando a diversidade. Em arte, nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, o aluno deve conhecer e ser capaz de valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de várias culturas. E em língua portuguesa, entre as habilidades esperadas para o 9º ano, estão produzir e analisar textos de opinião, se posicionando de forma fundamentada e ética. O aprendizado dessas habilidades, como o de todas as que estão previstas na BNCC,
pressupõe situações de ensino em que o aluno não seja colocado como sujeito passivo. Ele deve ser convidado a identificar problemas, compreender os conceitos, propor e testar soluções, interagir com seus colegas, argumentar e expressar princípios e valores. As outras 7 competências da base mobilizam também conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se relacionam com dimensões da vida social e da natureza, como as manifestações artísticas e culturais, as tecnologias digitais de comunicação e informação, as relações do mundo do trabalho, o consumo responsável, o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Não existe uma hierarquia entre as 10 competências gerais. Nenhuma é mais importante do que as outras. Todas elas se articulam e se desdobram em expectativas de aprendizagem nos 5 campos de experiências da educação infantil. No ensino fundamental, se estendem para competências específicas de cada área, com habilidades a serem trabalhadas. Acesse o portal da base para obter mais orientações e materiais de apoio à discussão. Você poderá também baixar o texto da BNCC na íntegra. E lembre-se, as competências gerais vão dar o norte para a compreensão das escolhas curriculares das quais você participa. Com base nelas, serão construídos processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e os interesses dos alunos e, principalmente, com os desafios da sociedade contemporânea. Quando falamos que queremos um aluno mais ativo na construção do próprio conhecimento e um professor com atuação de mediador, devemos levar em consideração a dinâmica das metodologias ativas e levar em consideração a realidade das escolas públicas brasileiras. Nós sabemos dos desafios, sabemos dos obstáculos que enfrentamos dentro de uma escola. Integração é a palavra-chave no ensino híbrido. A metodologia pressupõe que as propostas desenvolvidas no presencial e virtualmente sejam complementares, visando uma sequência didáticas que dialoguem entre si. A ideia não é substituir os espaços ou simplesmente migrar os conteúdos, mas ampliar a rede de aprendizagem e de possibilidades do aluno. Para que seja eficaz, o ensino híbrido deve explorar com equilíbrio as potencialidades dos 2 ambientes e mesclá-los de forma que os estudantes sejam beneficiados. Ainda, falando de protagonismo, nós devemos sempre respeitar os diferentes tempos e ritmos de cada aluno, mas nós também devemos permitir ao professor sair apenas de transmissor do conteúdo para se tornar esse mediador, orientando os desafios da aprendizagem. Quando o aluno for para a sala de aula física, será para participar de uma atividade que não teria o mesmo impacto se ela fosse realizada no ambiente online. Já quando ele for assistir a uma aula em casa ou em qualquer outro lugar que ele queira, esta também agregará conhecimento como se ele estivesse dentro da escola. Dependendo do conteúdo, é muito mais interessante fazer uma aula virtual. Antes de planejar qualquer ação pedagógica, diretores, coordenadores e professores precisam conhecer em detalhes o documento norteador da educação no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O documento tem a força de lei e continua válido em qualquer contexto de ensino, presencial, parcialmente presencial ou remoto. Hoje, as aulas preparadas pelos professores não abrangem todos os alunos. As aulas são iguais para todo mundo, mas os alunos não.
eles têm as suas particularidades, suas facilidades, as suas dificuldades. No modelo de ensino tradicional, nós estamos considerando que todos aprendem da mesma forma e ao mesmo tempo, o que não é verdade. Com o ensino híbrido, fica mais fácil analisar o que poderíamos proporcionar aos alunos para mudar a realidade de ensino dele. A nossa escola hoje não consegue atingir ao todo. Nós precisamos olhar para cada estudante individualmente. Em média, hoje, as aulas têm 45 minutos. Se pensarmos em personalizar essa aula presencialmente, levando em consideração a quantidade média de alunos, teríamos pouco mais de 1 minuto para cada aluno. Mas, se tivermos a tecnologia como aliada, isso seria possível. Essa metodologia fomenta a pesquisa, tornando o aluno protagonista do seu próprio saber. O aluno não será somente mais um em uma sala cheia. Com essa metodologia, em uma única aula, o aluno passeia por várias áreas do conhecimento. Mas o corpo docente terá que estar engajado e disposto ao novo, a uma nova forma de ensinar. Essas novas ferramentas garantiram que milhares de alunos estudassem a partir de suas casas. Agora fica uma dúvida. Dá para implementar um ensino híbrido sem a internet? Sim, é muito possível utilizar recursos que coletem dados sem a necessidade de internet, de forma que o professor consiga analisar a produção desses alunos efetivamente. Podemos utilizar ferramentas do pacote Office, Google Drive, o CMSP, que inclusive pode ser utilizado sem o consumo nenhum de dados, tanto por parte dos alunos como por parte dos professores. Existem muitos pontos fundamentais sobre o ensino mediado por tecnologia. Eu vou citar aqui 5 deles que eu considerei entre os mais importantes. O primeiro deles é uma nova forma de planejar, ou seja, planejar as aulas híbridas exige que os professores tenham discernimento e senso de prioridade. Isso é um grande exercício para o qual a BNCC pode nos apoiar e direcionar. O novo valor aos momentos presenciais, privilegiar as interações, socializações e atividades nos momentos presenciais. Novas metodologias, ou seja, utilizar metodologias que promovam maior envolvimento e protagonismo do aluno. Novas formas de interação, repensar as possibilidades de contato e as novas formas de avaliar o que e como avaliar conteúdos aprendidos. Temos alguns entraves no ensino híbrido? Sim, com certeza. Mas eu acredito que se focarmos nas vantagens, isso nos dará a possibilidade de uma adaptação das coisas que deram certo até aqui. Dentre as vantagens do ensino híbrido, eu coloquei aqui 3 pontos importantes. A primeira delas é a proposta do ensino híbrido, ela valoriza o protagonismo dos estudantes por meio da personalização das ações de ensino. Então, ela respeita os diferentes tempos e ritmos. E ela também permite ao professor sair do papel de transmissor de conteúdos, se tornando um mediador. Ela permite explorar as potencialidades dos dois ambientes, do presencial e do online, entendendo as tecnologias como aliadas. E no âmbito educacional, o ano de 2021 será lembrado como aquele que as paredes da escola foram derrubadas. O ensino híbrido ele está garantido sobre o artigo 7º da Resolução da SEDUC de 11 de 2021, ou seja, as unidades escolares poderão reorganizar a sua grade horária para melhor atender ao planejamento da oferta de aulas e as atividades em modalidade presencial e remota,
sempre respeitando a carga horária e jornada de trabalho do professor. Dessa forma, partimos do princípio que todos os estudantes têm direito à aprendizagem. Nenhum deles pode ser deixado para trás. Assim, é importante que o professor, no seu planejamento, defina as estratégias que serão conduzidas junto a cada um dos estudantes, de forma que todos tenham acesso às oportunidades de aprendizagem em cada período. De que forma os professores conduzirão essas atividades presenciais e remotas? Bom, aprofundando o desenvolvimento de habilidades trabalhadas nas aulas do CMSP, orientando os estudantes sobre o que deverá ser desenvolvido no próximo período de forma remota, priorizando o trabalho de apresentação de novos conceitos, conteúdos, preparando para o desenvolvimento das atividades de forma remota, com seu apoio, realizar a correção e retomada das atividades mais complexas que foram desenvolvidas de forma remota, tendo o cuidado com a gestão do tempo para viabilizar o desenvolvimento de todas as habilidades essenciais. E compartilhar o cronograma de atividades que os estudantes deverão desenvolver no próximo período remoto. No ensino híbrido, enquanto os alunos estiverem de aulas remotas, qual será o papel do professor enquanto mediador do conhecimento? Nós temos aqui alguns exemplos. Primeiramente, orientar e acompanhar os estudantes nas aulas transmitidas pelo Centro de Mídia. Aulas ao vivo, interação nas plataformas digitais, na SEDUC, especialmente no CMSP. A divulgação de um cronograma motivando a participação das atividades dos estudantes. Atendimento individualizado por grupos de WhatsApp, app, CMSP, Meet, Teams, dentre outras. Acompanhamento do relatório de frequência e engajamento. Participação no Centro de Mídias, na plataforma do CAED, sequências digitais, AAP e ADE. Para que a implantação do ensino híbrido ocorra de forma totalmente organizada, nós devemos seguir alguns passos. Eu vou apresentar aqui 4 passos para que essa implantação ocorra de forma tranquila para professores e para alunos. No primeiro passo, nós devemos definir o sequenciamento das aprendizagens, as habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes e para cada período. No segundo passo, nós devemos planejar como garantir essa aprendizagem para todos os estudantes naquele determinado período. Já no terceiro passo, devemos organizar um cronograma de atividades do professor, com uma divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas. E lá no quarto e último passo, nós devemos alinhar essas atividades com as aulas do Centro de Mídia. Então, o primeiro movimento seria planejar o atendimento em revezamento e definir o que deve ser ensinado a todos em um determinado período, independente se o estudante está no atendimento presencial ou remoto. Sugerimos que cada professor, juntamente com o PC, defina a relação de objetos do conhecimento, ou seja, os conteúdos, a partir das habilidades essenciais previstas, que deverão ser trabalhadas no período de até 3 semanas, com cada uma de suas turmas, tendo como referência as habilidades essenciais e o cronograma das aulas do Centro de Mídia. Bem, lá no segundo passo, sugerimos que cada professor, juntamente com o professor coordenador, defina a relação de atividades que serão trabalhadas no período de até 3 semanas, cada uma com as suas turmas,
tendo como referência as habilidades essenciais e o cronograma de aulas do Centro de Mídias. Nessa etapa de planejamento de atividades, sugerimos a escuta e participação dos estudantes para entender quais serão os desafios desse processo. O que está funcionando bem e pode ser fortalecido? Quais serão as sugestões para melhoria dos processos de ensino-aprendizagem? O professor passa a colocar o aluno no centro. Mais do que ter ou não uma conectividade para a implementação do ensino híbrido, é essencial que o professor passe a colocar o aluno no centro e esteja no papel de mediação da aprendizagem. Só ter internet não garante esse protagonismo ao estudante. Entenda a realidade do seu aluno. Muitas redes de ensino e escola já fizeram um mapeamento desde o início da pandemia sobre a realidade e acesso de cada aluno. Levantamentos como esse sobre as turmas são úteis para que as estratégias sejam coerentes com os recursos disponíveis. Fazer um balanço do que deu certo e não deu também ajuda no planejamento. A falta de internet não é o único entrave. Como a diversidade da realidade das escolas públicas brasileiras é grande, o desafio está além da internet. O gargalo não está só na conexão, mas na dificuldade de acesso a aparelhos pelos alunos. Muitos não têm notebook ou usam o celular emprestado dos pais e irmãos. Criatividade e empenho não exime a responsabilidade dos governos. Com o avanço da pandemia, professores e gestores se reinventaram cada dia mais para garantir a aprendizagem dos seus alunos. Mas além da criatividade de quem está no chão da sala de aula, especialistas alertam que as secretarias de educação necessitam desenhar estratégias de políticas públicas educacionais que dialoguem com os desafios do momento. O empenho do professor não exime o papel dos governos de fazer uma formação efetiva para que os professores se sintam mais preparados. E como quarto passo, alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias. Essa é uma etapa muito importante. De acordo com a definição do SEDUC, a matriz de habilidades essenciais é o documento norteador para as políticas de rede e os trabalhos pedagógicos nas escolas. O documento também expressa a habilidade a serem priorizadas e desenvolvidas em 2021. Assim, as aulas transmitidas pelo Centro de Mídia estão alinhadas a essa premissa. Dessa forma, os professores poderão apoiar-se na programação antecipada das aulas para a elaboração do seu próprio plano de aula e indicação das atividades e aulas que os estudantes deverão acompanhar pelo CMSP a cada período. A pandemia nos deu, como educadores, a oportunidade de olhar de forma cuidadosa e perceber que temos muito potencial, que somos capazes de nos reinventar. A sala de aula invertida é um modelo de prática criativa que visa que os alunos se familiarizem com a teoria em casa por meio de atividades online e usem um momento presencial na classe para as discussões e aprofundamentos do tema, com o auxílio do professor. Ela é considerada um modelo de ensino híbrido. Ela propõe literalmente uma inversão. Enquanto o modelo tradicional, o professor usa a sala de aula para explicar e dar uma lição para casa, na sala de aula invertida, ele grava o ponto em um vídeo ou adota outros materiais digitais para o aluno explorar sozinho, antes de vir para a escola, deixando aquele tempo de sala de aula para tirar dúvidas, resolver problemas ou construir projetos.
Assim, quando eles vão para o encontro com o professor, eles vão munidos de muitas informações. Há uma inversão no que acontece. Os alunos estudam a explicação do conteúdo sozinho e usam o espaço coletivo escolar e a presença do professor para tirar e fazer uma resolução de atividades e aplicações práticas do conhecimento, além de tirar dúvidas. A sala de aula invertida nos traz algumas estratégias pedagógicas para o aprendizado ativo. Nós temos aqui a estratégia construindo um muro, que permite que os alunos considerem quais pontos são mais relevantes na construção de uma questão ou na resolução de um problema. Os alunos devem priorizar ideias e informações, bem como discutir e justificar as suas escolhas acerca de um problema ou de uma questão. Essa atividade pode ser precedida por um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias, com post-its, a fim de gerar ideias antes da priorização. As competências a serem trabalhadas nessas estratégias são o trabalho em equipe, o desenvolvimento de ideias, pensamento, reflexão e tomada de decisões. Quais são as vantagens da sala de aula invertida? Bem, a otimização do tempo permite que o professor dedique mais energia a atender cada aluno individualmente ou em pequenos grupos, além de abrir um espaço para a colaboração e o trabalho em equipe. Também proporciona um certo nível de personalização, uma vez que o estudante pode assistir às explicações no seu ritmo e no seu tempo. Outra forma de utilização de prática criativa de ensino é a gamificação. A gamificação é uma metodologia que utiliza a estrutura típica dos games, fases, pontuação, recompensas, para criar um itinerário de aprendizagem. Assim como nos jogos eletrônicos, os alunos eles se tornam personagens que se movem numa narrativa criada pelo professor e pela própria turma. Para avançar, é preciso cumprir tarefas desafiadoras até chegar no ponto final, que pode ser um produto. A avaliação é substituída por um sistema de pontuação, gráficos e barras, leitores, QR Code e uma realidade aumentada costuma ser utilizada. Uma estratégia de aprendizagem da gamificação seria a corrida intelectual gamificada. A corrida intelectual gamificada consiste numa atividade pedagógica que pode ser trabalhada em diversidade de conteúdos. Como se trata de um jogo em grupo, ele tem um caráter competitivo, então observa que as estratégias garantem o engajamento e a motivação dos estudantes para o aprendizado. No entanto, é uma atividade que, se realizada com muita frequência, pode ocasionar um desinteresse nos estudantes. Por isso, é necessário cuidar com a frequência em que ela é praticada. A estratégia pode ser utilizada para qualquer idade, desde que adequada à complexidade do conteúdo. As competências trabalhadas nessa aprendizagem seria o trabalho em equipe e a comunicação. Quais são as vantagens? A dinâmica dos games torna a aula mais divertida e estimulante, e ela costuma engajar os alunos. Além disso, a avaliação ganha um caráter mais transparente e menos punitivo, já que o erro, game over, é parte do jogo, e sempre é possível tentar de novo. Outra prática criativa de ensino é a cultura maker. Nós temos que ter em mente que os alunos, todos os alunos, eles têm o direito à aprendizagem. Considerando o princípio de que todos os estudantes têm direito à aprendizagem, nenhum deles pode ser deixado para trás. Assim, é importante que o professor, no seu planejamento, defina estratégias que poderão ser conduzidas junto a cada um dos estudantes, de forma que todos tenham acesso a oportunidades de aprendizagem em cada período. Também é importante
que o professor considere a relação progressiva entre o que é desenvolvido de forma presencial e de forma remota, para que haja um sequenciamento lógico, permitindo o desenvolvimento das habilidades essenciais. Vamos agora para algumas interações no chat. Vocês terão 5 minutos por pergunta para mandarem as respostas no chat.